Bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós vamos começar estudando os passos de Jesus, caminhando os passos de Jesus. Palavra linda, gloriosa que o Senhor nos deu e estaremos estudando sobre isso. Você já pensou como seria caminhar os passos que Jesus caminhou aqui nessa terra? Como ser esse homem íntegro, de caráter que não tem uma mancha, perfeito. Sabemos que é complicado ser desta maneira, mas ele é o nosso modelo. Não temos nenhuma pretensão de igualar ou ultrapassar, mas entender esse modelo, estudar esse modelo, faz com que nós começamos a conquistar momentos na nossa vida, a conquistar algo que somente o céu pode liberar, bênçãos de Deus, porque nós estamos observando o nosso mestre, o nosso pai, o nosso rei, aquele que nos ensinou a chegar a Deus Pai, um rei que ao falar a profecia já se cumpria. E ele nos ensina aqui, inclusive na mente, que tudo se dá, começa na mente. Jesus vem nos ensinar uma das primeiras guerras que nós enfrentamos, que é a batalha espiritual na mente, nas emoções, nos pensamentos, no coração. Alinhar e saber que ele passou por isso e venceu. Ele disse: se no mundo você acha que não terá aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele sabia. E Paulo depois recebe todas essas revelações e nos deixa um legado extraordinário desse viver de Cristo. Quando a gente lê as cartas aos Romanos, Efésios, Coríntios e a carta a Hebreus, nós podemos concluir que existe sim uma maneira de viver os passos de Jesus, caminhar e fazer aquilo que ele fez, a obra dele. E nesse estudo que faremos nesses dias, eu estarei ministrando em Isaías 61, versículos 1 e 2, e Lucas 4, nos versículos 18 e 19. Essas passagens é praticamente a mesma. Jesus entra no templo e repete a profecia de Isaías e diz que se cumpriu naquele dia a profecia. Ao fazer isso, ele inicia algo extraordinário no mundo espiritual. Ele inicia a sua autoridade na terra. É como se startasse todas as coisas. Por isso nós temos que pisar na nossa promessa. Porque quando a gente pisa na nossa promessa e declara que ela começa agora, hoje é o dia da minha promessa, nós estamos dizendo no mundo espiritual que agora não tem para ninguém. Chegamos e vamos viver o que precisa ser vivido. É linda essa passagem, quando você estiver estuda Lucas 4 e você vai entender todo o cenário que Jesus estava naquele momento. Amém? Então vamos orar, porque esse estudo é realmente um estudo de grandes proporções e extraordinário. Então nós precisamos receber revelações do alto céu. Pai Todo-Poderoso, estamos diante de Ti, abre a nossa mente, tira as vendas dos nossos olhos e destrava os nossos ouvidos para perceber, entender e enxergar todas as coisas. Que as profecias que estão no Teu livro, Pai Sagrado, que é a palavra, se revele a nós e nós possamos viver como o Senhor viveu, andar como o Senhor andou e amar como o Senhor amou. Porque quando a gente caminha nos Seus passos, nós mudamos, nós somos transformados, o Seu caráter se acopla a nós e nós recebemos o Teu Espírito, o Espírito da verdade. Amém. Amém? Que você receba o Espírito Santo de Deus para cumprir a obra que Ele designou. Isaías 61 e 2 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a pregoar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. E em Lucas 4, no versículo 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tem várias passagens e a gente poderia estudar isso de uma forma diferente, os passos de Jesus, mas uma revelação me foi dada. O Senhor disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será batizado e será salvo. A palavra diz que nós devemos ir e ensinar as palavras, as boas novas. Então, o ministério de Jesus, ele é a forma mais, a essência mais completa do que nós devemos fazer na terra. Ele deu uma ordem para nós cumprirmos. E o nosso propósito está em cumprir a ordem que ele nos deixou. Ele nos deixou como fazer, porque ele fala como ele recebe, para que ele recebe e como ele desempenha tudo isso. Ao fazer esse estudo, você vai entender como tem que ser o ID do Senhor. Não é de qualquer maneira. O ID do Senhor é uma forma extraordinária que ele deixa para desempenhar a obra dele na terra. E ao findar de cada evangelho, é dito algumas palavras. É dito que o Senhor diz da seguinte forma: vocês farão obras maiores do que eu as fiz. Imagina, o Senhor, ele curou, libertou, o Senhor expulsou demônios, o Senhor instituiu o reino na terra. Então ele deseja, e é vontade do coração do Pai, que os filhos façam a mesma obra, propague aquilo que foi feito. Porque Jesus foi em Jerusalém, nas redondezas, e ele espera que nós chegamos até os confins da terra. Então é uma obra maior, chegaremos mais longe do que aquilo que ele chegou. Ele foi até um determinado pedaço de terra, mas não era vontade de Deus somente estar ali. E Paulo prega e chega até a Espanha, estudos que ele chega até a Espanha. Então, nós devemos ultrapassar o mundo antigo e chegar aonde nós estamos, que é a América. Outros vão chegar na Austrália e outros vão chegar em outros lugares desse vasto planeta. Hoje nós sabemos e conseguimos ver através de satélites o que diz respeito ao planeta Terra, na sua totalidade, porque é tirado fotos e é nos mostrado como é em tempo real, algumas vezes, a nossa situação enquanto terráqueos, né? Enquanto terra. Então, o Senhor sabia que nós chegaríamos mais longe. Nós conseguiríamos chegar no espaço como ser humano, mas deveríamos chegar também como cristãos, como alguém que acreditava, confiava e sabia que a obra dele deveria ser desempenhada, para que isso não fosse deturpado, para que não fosse distorcido todas as coisas, e fosse feito para um propósito divino. As coisas têm que ser um propósito divino, senão ela sai desse propósito divino e ela passa a servir o reino das trevas, porque aonde o Senhor deseja nos abençoar com dinheiro, haverá alimento para o pobre necessitado, as viúvas serão capacitadas, elas serão cuidadas, mas quando o dinheiro vai para uma torpe ganância, todas essas pessoas necessitadas, elas não são atendidas. Então, o Senhor, ele nos deixa tudo isso muito claro na palavra. Se você quer compreender tudo sobre Jesus, leia os evangelhos. E quando você vai
para a segunda parte, que são os apóstolos, para frente, você vai compreender como nós nos movimentamos em cima de cada coisa que Jesus fez nessa terra. Amém? Esse é uma linha, um estudo para você acompanhar. E falando disso, eu estou na comunidade Ser Inteira, e lá mulheres levantadas para um propósito, nós oramos todos os dias. E temos um grupo à parte, onde nós faremos estudos bíblicos, estudos da palavra, uma vez por semana. Então, se você quiser participar, clique no link da bio do Instagram e você fará parte da comunidade. E logo em seguida você pode estar também no grupo de estudo. Faremos essas reuniões somente com aqueles que desejam. Então, são reuniões fechadas. Mas é porque só alguns têm direito? Não, é só para aqueles que creem e que desejam tal coisa. Não adianta eu deixar aberto e fazer aqui no YouTube, sendo que as pessoas não querem receber desse estudo. Então, é como se a gente fosse tolo, né? Então, nós temos que ser sábios. Então, esse grupo está montado, você que deseja pode participar. Na live de terça-feira, quinta, né? Na live de quinta-feira, nós falamos muito sobre recomeços e começos, numa live que nós fizemos no Instagram, e algumas pessoas colocaram ali que tem desejo de entrar no grupo, mas eu não tenho contato, então me manda no direct se você estiver vendo esse vídeo, para eu estar anexando, né? Para estar colocando você no grupo. Amém? Vamos lá? Primeiro passo que Jesus recebe. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz assim Isaías, e lá em Lucas diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, essas duas palavras, elas se completam. As duas palavras, elas não estão redundantes e nem repetidas, elas estão confirmando. A palavra de Deus, ela não se repete, ela confirma. Ela vai confirmando ao longo dos tempos. Quando você lê em Êxodo e Números, você recebe, os israelitas receberam as leis. Moisés passa 40 dias e 40 noites e vem com as leis. Quando você vai para Deuteronômio, essas leis são repetidas. Ah, mas por quê, pastora? Para ser frisadas, para ser observadas. Então, sempre quando você vê o número 2 na Bíblia 2 vezes, é porque precisa confirmação. Isaías declara a profecia 800, 700 anos antes da vinda de Jesus. Não tem nem o cheiro e nem o pó de Isaías. E quando ela se cumpre com Jesus, é repetida exatamente as palavras de Isaías. Você consegue imaginar? Eu escrevi 3 livros, 2 estão sendo publicados agora em setembro. E logo farei a menção aqui dos lançamentos. Imagina que então daqui 700 anos os meus livros estarão sendo lidos em algum lugar do planeta Terra. É mais ou menos isso. Isaías escreve, e tudo que Isaías escreve é tão divino, é tão inspirado que não morre. E nós estamos há uns 3.000 anos à frente de Isaías, mais ou menos 2.800, 2.900 anos à frente de Isaías, e nós estamos lendo o livro de Isaías. Então, entende como escritores que se baseiam na palavra são praticamente imortais em suas palavras. Eles não são imortais na carne, mas eles são imortais no pensamento, e isso é o que importa, porque quando a gente partir dessa terra, nós levaremos apenas a nossa alma, que são todas as nossas experiências e vivências dessa terra. É importante, então, o que nós lemos, ouvimos e praticamos. E o porquê? Para que esse Espírito unge o Senhor? Ele revela a unção divina, mostra que o poder do Espírito Santo não serve para a vanglória, mas para o amor prático e libertação. Ele recebe isso quando ele desce as águas, né? Quando Jesus é batizado, ele recebe desse mover do Espírito Santo, recebe o Espírito do Senhor sobre ele. Na hora que ele batiza, os 3 estão ali,
o Filho batizando, o Espírito Santo vindo em forma corpórea de pomba, é uma representação, e o Pai declara: esse é meu Filho amado, a quem me comprazo. É lindo quando ele recebe o Espírito, e esse Espírito caminha com ele e começa a jornada de Jesus sobre a terra. E ele é levado logo em seguida em espírito, o mesmo Espírito o leva ao deserto. E é falado que ele foi tentado nesse deserto. Então, muitas das vezes, coisas ruins podem acontecer na nossa vida, mas é vontade de Deus que nós superemos todas elas. Não é para nossa morte nem para nossa destruição, mas é para nós galgarmos autoridade e domínio. Precisamos dominar sobre esta terra. A unção. Antigamente, os profetas do Antigo Testamento recebiam essa unção de Deus. E com Jesus, agora, essa unção ela é dada a todos nós que cremos e participamos do amor de Cristo. Então, é necessário você buscar esta unção. Como? Primeiro você aceita Jesus, depois você se batiza e, ao se batizar, começa a confessar os seus pecados, abandonar esses pecados e para viver algo espiritual, algo com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus passa a fazer parte de você. Também outro jeito de receber o Espírito Santo é pela imposição de mãos. Mas eu, por exemplo, recebi o Espírito Santo descendo as águas. Eu desci as águas e saí falando em línguas. O desejo era tão forte que o próprio Deus veio e me batizou, como foi com Jesus, e foi lindo, e foi extraordinário, e ali você recebe um revestimento, você recebe algo que vai acompanhar você para aquilo que você necessita desempenhar nessa terra, amém? Então é dada uma missão a partir dali, que deve ser cumprida em amor e justiça. É também algo para se exercer a libertação, quando você é ungido pelo Espírito Santo, você começa a discernir os espíritos, e aí os espíritos malignos, eles não conseguem ficar muito próximos, eles começam a se manifestar e sair, ou mesmo nem se manifestam, apenas saem de acordo com aquilo que você está praticando. Faz muito jejum, muita oração, começa a ficar num estado de santificação alto, você começa realmente a praticar a libertação sem nem mesmo perceber. Então é importante que a gente busque isso, porque demônio nenhum vai ficar ao nosso redor e nem agindo na nossa vida. Amém? Graça e juízo, e traz a graça de Jesus. Jesus, quando recebe isso, ele consegue começar a derramar essa graça sobre nós. É falado que Jesus vai ao templo aos 12 anos e ali ele discute a lei. Ali ele está ainda em formato assim, ele era divino, mas ele abandonou tudo isso. Então ele teve que viver os passos necessários para uma santificação e uma vida com Deus. Então ele vai para o templo, ele fica discutindo a lei, conversando. Então eu vejo ali um menino ainda. Por que fala que quando a gente não conhece a palavra, é novo na fé, a gente é apenas um menino, uma criança, um bebê que toma leitinho? A representação de Jesus foi a mesma. Jesus está ali no templo discutindo a lei, mas ele é menino ainda não desce o Espírito sobre ele, ainda ele não tem revestimento de poder, mas ele é divino e ele conhece a palavra, ele começa a debater, estudar, entender e falar da palavra de Deus, começa a descer sobre ele algo na carne. Então, antes da gente conhecer esse mundo espiritual, viver pelo Espírito, nós vivemos algo na carne. E Jesus, quando ele recebe o Espírito Santo, ele começa a diferenciar o que é da carne para graça e juízo. Ele se move no natural, ele se move na carne, mas ele se move também em graça e juízo e mostra para nós isso. E eu entendo bem isso e separo quando Jesus vai fazer algo direcionado. Então ele chega nos lugares, ele se relaciona com as pessoas, ele vai para uma bodas, ele conversa, ele segura, ele prega, ele ministra. Isso tudo é o mundo físico, mostrando para nós como se mover no mundo físico. Mas quando vem aquele poder onde as pessoas são curadas, demônios são paralisados, são destruídos, pessoas são curadas,
a libertação ela começa a agir, então ele está mostrando para nós a graça dele derramada, onde a santificação nos traz esse estado de limpeza espiritual para viver algo sobrenatural. E ele mostra também essa unção quando ele vai orar nos altos montes. Jesus vai orar porque ele busca do Pai. Sempre ele fala que quem me vê, vê ao Pai, quem me vê, vê ao Pai. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança. E ele vem provar para nós que nós, quanto mais próximos do Pai, orando, jejuando, estando com o Pai, mais nós vamos refletir esse amor. Então, quem me vê, vê o Pai. Então, nós cristãos devemos refletir isso também. Devemos refletir quem nós somos. Hoje é dia dos pais. Ontem, aliás, foi dia dos pais. Eu tô fazendo esse vídeo e deixando gravado porque eu tenho uma consulta e eu não poderia fazê-lo ao vivo. Então, foi dia dos pais. Legal, nós temos um pai e nós devemos refletir o que esse pai faz. Quando nós falamos do pai terreno, nós refletimos. O meu pai, meu pai era austero, meu pai era bravo, meu pai era um homem sério, mas também brincava muito em alguns momentos, mas a maioria do tempo meu pai era sério conosco. Então é uma qualidade, uma virtude do meu pai, terreno. Então, quais são as qualidades e virtudes do seu Pai Celestial? Você é alguém que tem um Pai que zela por você, um Pai que cuida, um Pai que ministra, um Pai que te mostra quem Ele é todos os dias. Como você tem demonstrado e mostrado para as pessoas esse Pai? É sobre isso que você precisa estar sempre observando, porque foi isso que Jesus fez. O passo de Jesus era refletir o amor, a graça, o juízo, a unção de um Pai celestial e divino, demonstrando na carne, na matéria, toda essa manifestação, declarando ao seu redor e ao mundo em que ele está, que é possível viver e participar aqui na terra de um pedaço do céu. E somos nós cristãos que traremos o céu para a terra. Porque da mesma forma, quando você não faz essa observância, quando você não está desta maneira, você traz o inferno para a terra. Quantas pessoas declaram, o inferno é aqui, é na terra, porque vive coisas de um lado, deveria estar vivendo extraordinariamente, que é celestial, mas ela está vivendo diabolicamente e terrivelmente mal. Então você precisa se posicionar e escolher qual a forma que você quer viver. Eu deixo esse vídeo aqui começando esses 7 passos de Jesus. Amanhã estarei terminando sobre o Espírito do Senhor está sobre mim, mais algumas coisinhas, e nós entraremos num segundo passo de Jesus. Eu dei essa palavra ao seu coração e espero que ela te abençoe e essa palavra ela chegue no momento necessário da sua vida, aonde você pode observar como Jesus viveu e fazer diferente, viver diferente, não só por ser diferente, mas para viver algo extraordinário. Eu sou Cristiane Petrucci, pastora, escritora, administradora, analista comportamental, especialista comportamental, porque eu estudo emoções femininas e eu sou a pessoa que vai te ajudar com esse método Ser Inteira, esse método que o Senhor, através da trajetória da minha vida, me fez enxergar quais são os passos para você conseguir ser plena e viver as promessas dele nessa terra. Algo extraordinário. E eu quero te levar a um outro nível. Para você que me acompanha, você seja abençoado. Eu já declaro as bênçãos sobre você. E se você deseja descer um nível mais, estar um nível mais na presença do Senhor, venha fazer o método Ser Inteira, esse programa, onde nós alcançamos a nossa identidade e vivemos o propósito de Deus. Eu deixo para você essa palavra. Compartilhe.
clique, mande para quem necessariamente precisa. Não é sobre quem quer ou está apenas procurando uma forma de entretenimento, mas é para você que deseja mudar e transformar o seu redor.